Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o Deus dessa nação. Ainda que estejamos sofrendo ataques do adversário, ainda, meu Pai, que nós estamos vendo as injustiças, onde homens inocentes estão sendo postos a serem presos, ó Pai, onde aqueles que estão defendendo os valores da tua igreja, defendendo os valores da tua palavra, os valores das famílias, que famílias são o coração de Deus, o projeto de Deus, a menina dos olhos de Deus é a família. Então, Pai, nós como igreja, nós queremos orar em favor de cada uma das famílias deste Brasil. Ó Deus, eu oro também em favor das famílias aqui do Santo Antônio, de cada lar aqui representado, Senhor. Tem pessoas aqui como eu da Química, pessoas do Matadouro, pessoas, meu Pai, da Vila Helena, pessoas de tantos outros lugares de Mendes, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar em cada um desses locais. Ah, Deus, nós estamos no culto de missões, nós sabemos que ainda tem muitas nações para ouvir a palavra de Deus. Então, Deus, fortaleça cada um dos missionários no campo, Senhor. Ó Deus, visita agora, Senhor, este homem, esta mulher que está aí agora, dando o seu tempo, Senhor, se dedicando à tua obra para levar uma semente que é a tua palavra para cada coração. Ó Deus, que almas venham se render aos teus pés, e almas venham se converter aos seus caminhos, e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, eu oro em favor das nações, eu oro em favor da nossa igreja, Senhor, o departamento de missões, com os nossos representantes, Senhor, com cada um dos membros, ó Deus. Toma vida, meu Pai, do presbítero Anso, do diácono Júlio, Senhor, que são os nossos líderes daqui, dentro desse ministério. Toma vida da nossa irmã Anselma em tuas mãos, Senhor, e todos os cooperadores desta obra de missões. Ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ser uma voz profética nesse bairro, Senhor, e que possamos proclamar as boas novas de Cristo. Ó Pai, fica conosco, Senhor, continue nos abençoando, é o que lhe pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós te pedimos, ó Pai, não só para eles, mas para as coordenadoras, para aquelas que ajudam eles nesta caminhada, porque sabemos, ó Pai querido, que os dias são difíceis, mas com o Senhor tudo nós podemos. É o que eu te peço nesta hora santa e poderosa, entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Atos, capítulo 9. Amém? A princípio nós vamos ler o versículo de número 22. Apenas o 22. Vamos ler juntos? Amém? Amém. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Amém, irmãos, se puderem acompanhar, se estiverem com a Bíblia aberta. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Eu estava meditando nesse texto. Esse texto é muito conhecido, a conversão de Saulo, que antes era o perseguidor. E Paulo, para mim, depois de Jesus, é o maior missionário de todos os tempos. Depois de Jesus, não há ninguém acima de Jesus, mas Paulo, o grande missionário. E Atos dos Apóstolos nos mostra o crescimento, o nascimento da igreja e o quanto é importante os discípulos darem continuidade àquilo que Jesus nos ensinou. E quem são os discípulos de Jesus, quem são os escolhidos para fazer essa obra missionária? Somos eu e você, somos a igreja
dos dias de hoje. Muitas das vezes é muito comum nós oramos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas o que essa nação precisa ver é o Deus do Anderson, é o Deus do Monselmo, é o Deus de cada um de nós, para que o nome do nosso Deus não fique como uma lembrança, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Jesus. Que os nossos filhos, que os nossos irmãos dos dias atuais não fiquem só na lembrança do Deus de Jacó, de Isaac, Deus de Abraão. Ele é o nosso Deus imutável e fiel. Essa passagem que fala da conversão de Saulo, do encontro de Saulo com Jesus, é algo que nós com certeza já ouvimos muitas vezes. Eu quero que os irmãos me acompanhem, se puderem, com a Bíblia aberta. Venham comigo no versículo 3, que diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Saulo estava se locomovendo de Jerusalém para Damasco, no propósito de prender os cristãos, de maltratar os cristãos, porque ele fazia isso com muita dedicação, irmão céu. O adversário não brinca de ser adversário, e nós não devemos brincar de ser cristãos. Somos testemunhas do Senhor, e Ele nos dá poder, graça e autoridade para fazer a sua obra. Aleluia. Paulo, talvez, diante de qualquer um de nós que conhecemos a história de Paulo, assim como conhecemos a história de Pedro também, é um apóstolo do qual eu gosto muito de falar, é do apóstolo Pedro também, mas não temos tempo para falar de dois apóstolos hoje, vamos falar de Paulo. Ele era um improvável, e o que Jesus mais faz é usar os improváveis. Aleluia. Eu estava vendo aqui as crianças cantarem, e talvez eu já tenha dito aqui nessa igreja, que cantei com essas crianças no grupo infantil, que cantei nos adolescentes e um pouquinho na mocidade da igreja. Por 22 anos eu estive desviado, e uma família, uma igreja orando por mim, e fazem 5 anos que, pela misericórdia do Senhor, eu retornei aos caminhos do Senhor. Jesus, há aproximadamente 3 anos, levou a minha mãe, e já descansa no Senhor. Porém, Ele cumpriu o desejo de coração de minha mãe, que por 22 anos orou para que eu voltasse para Jesus. E minha mãe sabia que era meu desejo, eu já havia dito isso para ela ainda adolescente. Eu brincava de cultos na minha casa, porque nós somos de uma geração bem diferente, não tínhamos videogame, não tínhamos nem TV. Nós tínhamos o desejo de ser pastor, nós tínhamos o desejo de ser batizado no Espírito Santo, coisas que às vezes a geração atual tem esquecido, né? E eu lembro que minha mãe sempre acreditou muito que um dia, pela misericórdia de Deus, eu seria um obreiro, não por mérito, não por qualificação, mas pela misericórdia de Deus. Minha mãe trabalhava com círculo de oração com as irmãs, que hoje é a SIG, a DEVAP, né? Mas na época era um grupo bem menor. E essas irmãs de oração, eu já disse na igreja sede, obreiros que estão aqui no púlpito, ou no púlpito de qualquer igreja, é pela misericórdia de Deus e pelo joelho das mães, pelo joelho das irmãs, que às vezes não tem cargo, mas que intercede pelos que estão aqui. Não somos melhores que ninguém, estamos aqui pela graça de Deus e pela intercessão das mães, que nunca desistiram, nunca abriram mão de seus filhos. E minha mãe não foi diferente, ela orou, pediu a Deus, e pouco antes de partir, ela teve o privilégio, eu tive o privilégio de ministrar para minha mãe a última ceia dela nessa terra, já servindo ao Senhor como cooperador pela misericórdia de Deus. Ela não teve o privilégio de me ver consagrado diácono, tampouco presbítero, mas muito mais que cargo, irmãos, muito mais que ser presbítero, muito mais que ser secretário de missões, é ter a certeza do reencontro com minha mãe e com o Senhor Jesus. Aleluia. Muito mais que qualquer cargo, que qualquer posição credencial, é a certeza de ter um encontro com Jesus. Aleluia. A certeza de salvação em Jesus, coisa que eu não tinha mais. Esperança de encontrar Jesus no dia do arrebatamento da igreja. E aqui Paulo, ele é um improvável.
homem perseguidor, homem que maltratava os cristãos. Mas Jesus tem um encontro com esse homem, e olhem o que acontece logo no versículo 4, que diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. O Senhor Jesus não disse: você está perseguindo a minha igreja, o meu servo, o meu ministério. O Senhor Jesus é aquele que luta as nossas lutas, que conhece as nossas dores e que se coloca em nosso lugar. Aleluia. Se o adversário tem te afrontado, se você se sente tímido para falar de Jesus, eu quero te dizer que depende muito mais da sua entrega. Aleluia. Porque capacidade, irmãos, nenhum homem tem capacidade para ser testemunha de Jesus sem a graça do próprio Jesus, sem a presença do Espírito Santo. E Saulo tem essa oportunidade de ter um encontro direto com Jesus. E olha o que acontece com o homem valente, logo no versículo de número 6. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Isso é algo muito importante, que nós devemos sempre perguntar para Jesus: que queres que eu faça? Devemos estar à disposição de Jesus para servir a Jesus. Como eu já disse, muito mais que ter um cargo ou uma posição na igreja, é ser servo, é ser útil, é ser adorador. Jesus conta com aqueles que querem verdadeiramente servir. Jesus, antes de partir, ele disse: permanecei em Jerusalém, e vai ser revestido de poder. E depois de ser revestido de poder, vocês vão ostentar, vocês vão dizer, bater no peito e dizer que são. Mas Jesus não disse isso, não. Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas. Aleluia. Fomos chamados nada mais, nada menos que para testificar do poder e da graça de Deus. E Saulo está tendo essa oportunidade. E os varões que estavam junto de Saulo, diz no versículo 7, irmãos, que ouviram a voz, mas não viam ninguém. Tem chamada que Jesus tem para você, que outros até vão ouvir, mas não vão entender. Mas Saulo entendeu que a chamada era para ele. Nós vamos acompanhar rapidamente que o Senhor Jesus agora vai falar, pastor Anderson, com um outro, agora já discípulo, Ananias. Agora percebam, irmãos, a maneira como Deus trata a todos iguais. Nenhum de nós vamos chegar diante do trono do Senhor Jesus e dizer que fomos injustiçados ou não tivemos oportunidade. Jesus dá oportunidades iguais a todos. Jesus vai falar agora com Ananias. O versículo 10 diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Percebam que o Senhor chamou Saulo pelo nome, e Saulo disse: quem és? E o Senhor chamou Ananias pelo nome, e Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Porque Ananias já conhecia a voz de Deus, porque Ananias já era discípulo, e discípulo precisa conhecer a voz do seu mestre, discípulo precisa conhecer a voz do Senhor, e não há outro meio de conhecer a voz do Senhor se não andar com Jesus, se não tiver contato com Jesus. Nós vivemos um tempo em que muitos não esperam mais a volta de Jesus, porque não tem contato, porque não falam mais com Jesus. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que as redes sociais e tantos outros compromissos têm nos tirado o tempo de contato com Jesus. Mas percebam que Ananias imediatamente diz: eis-me aqui, Senhor. Ele não pergunta quem é, como Paulo perguntou, como Saulo perguntou quem era. Saulo não conhecia ainda Jesus. Jesus se apresenta para Saulo, e quando fala com Ananias, Ananias imediatamente, conhecedor da voz, e esse é o dever de todo discípulo, esse é o dever de todo servo do Senhor Jesus: não titubear diante da chamada, não titubear diante da voz do seu mestre. Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor continua dizendo a Ananias: levanta-te. Irmãos, vou voltar um pouquinho aqui,
Quando o Senhor chama Saulo pelo nome e se apresenta para ele e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo, com medo agora, o valente Saulo, com medo agora, ao saber que é Jesus, ele pergunta ao Senhor o que Jesus quer que ele faça. Olha o que Jesus responde, olha a primeira palavra que Jesus diz para Saulo: levanta-te. Olha o que Jesus diz para Ananias, quando Ananias diz: eis-me aqui, levanta-te. Queremos fazer a obra de Deus, não queremos nos levantar. Queremos fazer a obra de Deus, mas temos que ter iniciativa. Queremos fazer a obra de Deus, temos que renunciar. Vai ter dias que vamos ter que deixar o lazer, vai ter dias que vamos ter que deixar um pouquinho o shopping, o cinema, o filme, a Netflix, para falar de Jesus. Isso dói na carne, irmãos. A minha carne, com esse tempinho frio, a gente quer a coberta, o sofá, quer ficar um pouco mais tarde na cama, e a gente não quer a consagração, a gente não quer o evangelismo, a gente não quer se doar, renunciar. Mas olha o que Jesus diz para Saulo e para Ananias: levanta-te, levanta-te. Jesus conta conosco desde que nós tenhamos a iniciativa de nos levantar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos, que fazer missões, como o pastor Anderson disse aqui no início do culto, é um privilégio, é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Eu trabalho também como motorista e a gente tem oportunidade, tem passageiro, tem cliente que a gente pode falar de Jesus todo dia. Mas é mais fácil para que eu fale com o meu passageiro do que o irmão Anderson falar com o meu passageiro. Ele tem mais acesso aos companheiros de trabalho dele que eu. Então, se cada um fizer no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, nós conseguimos evangelizar a nossa cidade, nosso bairro, a nossa rua. Jesus conta com cada um de nós, pastor Anderson, e a gente precisa ter essa atitude que o Senhor Jesus ordenou tanto a Saulo quanto a Ananias: levanta-te. A primeira palavra, veja que Saulo havia caído e Jesus não perdeu a oportunidade, não deixou passar a oportunidade de dizer: Saulo, levanta-te. E para Ananias ele diz o mesmo. Agora, percebam o que diz Ananias para Jesus. Jesus vai dizer assim, olha, ele vai passar a instrução para Ananias e ele vai dizer assim: disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O homem que acabou de conhecer Jesus, ele está orando. Jesus falando para Ananias: olha, você vai a esse endereço e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo e ele está orando. E não para por aí. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Irmãos, o homem que acabou de encontrar Jesus, o homem que acabou de cair ao encontrar Jesus, Jesus ordena que ele levante. E agora Jesus está enviando um discípulo e diz para esse discípulo: olha, Saulo, ele está nesse endereço orando e tem visão. Encontrou com Jesus, tem que ser diferente. Encontrou com Jesus, tem que ser diferente. Ele acabou de conhecer Jesus, ele está orando e tem visão. Se os irmãos acompanharem o texto, vão ver que esse homem ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Ter chamada dói, ter chamada é preço, ter chamada é renúncia. É legal o cargo, é legal a credencial, a posição, mas tem preço. O próprio Senhor Jesus disse a Ananias: você vai ver, ele é um escolhido para mim, mas você vai ver o quanto vai padecer pelo meu nome. Seguir a Jesus é isso. Eu não sei porquê, nos dias de hoje é muito comum pregar o evangelho de sua vitória,
Verdadeiramente, o Senhor Jesus nos dá vitória, mas o Senhor nunca enganou a ninguém. O caminho é estreito e a porta é também. O caminho para o céu é estreito, é de renúncia, mas vai valer a pena, pastor Anderson, pode ter certeza. Jesus não pregou esse evangelho que pregam por aí, de que agora é só mar de rosas, de que agora é só vitória. Até porque não existe vitória sem batalha, sem luta, sem renúncia. Aleluia. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que Ananias ele ainda vai retrucar com o Senhor, e ele disse assim para Jesus. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Como se Jesus não soubesse, Ananias está dizendo para Jesus que aquele homem Saulo não tinha condições de ser um discípulo. Qual de nós estamos aqui porque temos condições, mérito? Qual de nós estamos aqui porque somos merecedores? Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. E é isso que nós precisamos pregar lá fora. Nós estávamos num culto na praça, no pré-congresso de missões, e eu vi que na hora do apelo, um dos moços que aceitou Jesus, antes de levantar sua mão, ele olhou para nós e disse: quem sou eu para entrar no meio desse povo? Todos são dignos de serem salvos pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Só que o adversário está lá fora trabalhando também. Irmãos, prestem bem atenção. Eu disse que Saulo estava se locomovendo, pastor Anderson, de Jerusalém para Damasco, para perseguir a igreja, para maltratar a igreja. Dizem os historiadores, pastor Anderson, que esse homem ele já havia caminhado aproximadamente 240 quilômetros de Jerusalém a Damasco, mais ou menos 240 quilômetros de Jerusalém a Damasco, com propósito do inimigo. Ele não vê distância, ele não vê dificuldades. Aleluia. E às vezes a gente não quer andar 200 metros para ir à igreja, né? Às vezes a gente não quer andar 2 quilômetros, às vezes nem de carro nos dias de hoje. E esse homem andava 240 quilômetros para maltratar, para prender os crentes, né? E nós, o pastor Anderson falou aqui também sobre, e eu falo isso direto lá na igreja 7, portas abertas à beira da rua. Ninguém apanhou aqui hoje porque está com a Bíblia na mão. Nenhum de nós seremos presos ao sair ali na rua com a Bíblia na mão. Se a gente quiser sair ali na rua e fazer um culto ali fora, ninguém vai proibir. Quantos irmãos nossos não podem ter um livro desse? Às vezes eles têm uma página, uma folha da Bíblia, porque fica mais difícil, né, de serem pegos. Nós temos às vezes vergonha de carregar a Bíblia. E nossos irmãos não sabem o que é a congresso da CIB, o que é a congresso dos jovens, das crianças, e que é ter um instrumental maravilhoso como esse. Nós temos um país abençoado, embora alguns tenham se levantado contra, mas eles estão se levantando contra esse Jesus que ainda vai se apresentar e dizer: está pelejando contra a minha igreja, eu sou Jesus a quem tu persegues. A nossa nação é uma nação abençoada, um celeiro de Deus na terra. E eu tenho certeza, pastor Anderson, que não há partido, não há nenhuma legenda na terra maior do que o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Isaías 43 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia. Operando eu, quem me impedirá? Aleluia. É que às vezes as nossas ansiedades, glória a Jesus, as nossas ansiedades, a gente quer tudo para agora, mas Jesus só está esperando o tempo certo. Glória a Jesus. Às vezes ele permite adversário. Saulo chegou pertinho, chegou em Damasco, mas Jesus disse: basta.
Aleluia. O adversário vai chegar perto, que anda em 240 quilômetros. Mas Jesus disse: basta, você está pelejando contra mim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. O nosso Deus não dorme, irmãos. Nosso Deus muitas das vezes permite e vai permitir algumas vezes a perseguição, porque às vezes eu costumo falar assim: se tem uma coisa que às vezes nos afasta um pouquinho de Jesus, que nos faz ficar um pouquinho desligado, é quando tudo vai muito bem. Aí Jesus, nós vimos isso com o povo de Israel várias vezes. Aí Jesus deixa arrochar um pouquinho, apertar um pouquinho. Aqui, como aconteceu diversas vezes na palavra de Deus, nós vimos o povo de Deus padecer perseguições e dores para se aproximar, para se lembrar do seu Criador, do seu Salvador, Jesus Cristo. Aqui no versículo 17, Ananias ele obedece. Ananias agora vai obedecer, já foi repreendido por Jesus. Jesus disse para mim, embora você disse isso tudo, que ele é perseguidor, que ele é desse jeito, Jesus já sabia muito mais que Ananias. Jesus sabe da nossa vida, irmão, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Às vezes as pessoas falam assim, muito fácil falar assim, sendo obreiro. O obreiro sente as mesmas emoções, as mesmas dores. Lembra de Jesus no poço com a mulher samaritana? Lembra de Jesus no poço com a mulher samaritana? Ele vai evangelizar a mulher samaritana, mas no versículo anterior diz assim, ó, Jesus parou no poço de Jacó. Por quê? Porque estava cansado. A Bíblia diz assim, ele parou no poço porque estava cansado. Nosso problema é que às vezes a gente está cansado e a gente não para no lugar certo, né? O lugar certo de parar é na fonte. Aleluia, nossa fonte é Jesus. É de buscar renovo. Vai ter dia que a gente vai cansar, vai ter dia que a gente vai sentir tristeza, sim. Nosso Senhor Jesus sentiu tristeza, dores, aflições. Nós não passamos nada que Jesus não tenha passado. De uma coisa ele nos livrou: a cruz que era para mim e para você, a coroa de espinho que era para nós. Ele falou, isso aqui deixa comigo. O mais leve ele deixou para nós. O mais leve Jesus deixou para nós. Então, olha o que vai acontecer a seguir. Ananias, ele obedece no versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Agora, o homem que ficou 3 dias sem ver, 3 dias sem comer e sem beber, ele vai voltar a ver, porém cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Eu posso ver de maneira diferente, cheio do Espírito Santo. Eu posso ver algo que o homem natural não pode ver, sem a graça de Deus. O pessimismo, aquele irmão que às vezes fala assim, irmão, vamos evangelizar, irmão, acho que vai chover. Irmão, já teve secretário de missões que falou comigo, irmão, mas só tenho eu e mais 2. Eu disse, e Jesus disse, onde tiver 2 ou 3, então faça os 2 ou 3, porque Jesus também enviou de 2 em 2, pastor Anderson. Agora, se não tiver nem 2, vai você e Jesus é o suficiente. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, nós vamos ver que o versículo que lemos, Saulo agora já cheio do Espírito Santo, o versículo 18 diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Aleluia. Agora já um novo homem. E aí nós vamos ao versículo que começamos, o 22, que diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Vou pedir um favor para os irmãos, que os irmãos repitam comigo só essas 2 frases aqui, olha: se esforçava muito mais. Pode repetir, por favor. Se esforçava muito mais. Se esforçava muito mais. Para quê? Hoje em dia, há muita gente se esforçando para chamar atenção na rede social, para ter curtida, para ter seguidores. Mas aqui, Paulo se esforçava muito mais, provando que aquele era o Cristo.
Esse é o nosso papel de igreja. Às vezes a gente está queimando energia, querendo provar para alguém que a gente é. A gente só precisa provar que Jesus é. Aleluia. Lembre-se que Jesus, ao ser batizado no rio por João Batista, o Senhor Deus, o Pai, disse assim: esse talvez seja o meu filho amado. Não foi? O Senhor Deus disse assim, pastor Anderson: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Tá. Aí ele sai dali e vai para o deserto. E Satanás vai lá e diz: se tu és filho de Deus, vai ter sempre alguém querendo colocar dúvida, e a gente fica gastando energia, gastando tempo, pensando em provar para alguém que a gente é, que a gente só precisa provar que Jesus é. Aleluia, que Jesus é fiel, que Jesus é o mesmo. Nós fomos chamados só para testificar de Jesus. Aleluia. Satanás disse para Jesus: se tu és o Cristo, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele não podia. Ele pelejou contra Jesus durante todo o seu ministério. Ele volta a fazer essa mesma proposta no dia da crucificação. Olha, no início e no fim da missão, Jesus está na cruz em agonia, e dizem assim para ele, com certeza o mesmo adversário diz assim: salvou aos outros e não pode salvar a ti, desce da cruz, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus. Se tem uma coisa que o inferno não queria, que ele fosse até o fim, porque não estaríamos aqui hoje, eu e você, para testificar de que ele vive, aleluia, e de que ele tem nos escolhido. E o mesmo Jesus que disse em João 17: Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo. Irmãos, se ainda não aconteceu, se você ainda não tem aquilo que você deseja nessa terra, tenha certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. Uma vez que a gente tem essa certeza, todas as demais coisas, pastor, se torna secundária. Uma vez que temos a confiança, a certeza de que somos salvos em Jesus Cristo, eu tenho, pela misericórdia de Deus, um bom emprego, uma boa família, boa esposa, bom filho. Jesus tem me abençoado, e eu gostaria de contar todo o testemunho, tudo que Jesus tem feito na minha vida de 5 anos para cá, mas não daria tempo de forma alguma. Só te garanto uma coisa: a melhor coisa que tem é colocar a cabeça no travesseiro e dizer: Jesus, obrigado por mais um dia. Tenho certeza que se eu não estiver aqui amanhã, eu estarei com o Senhor eternamente. Glória a Jesus. Não há paz maior que essa, pastor Anderson. Não há paz maior que esta de colocar a cabeça no travesseiro e saber, seja como for, estaremos com Jesus, e Ele sempre conosco. Ele sempre conosco. Eu quero dizer para os irmãos que permaneçam no propósito de fazer missões, no propósito de evangelizar. Não vão faltar adversidades, não vão faltar, às vezes, até pessoas do nosso meio. Infelizmente, às vezes acontece de ter um irmão que não está muito animado, mas não deixa ele não, ajuda ele a se animar, né? E estar com os irmãos nos congressos, nas festividades, é maravilhoso. Mas lá na rua, para falar de Jesus, né? Eu estava vendo aqui quanta coisa boa, quantos dons, né, que tem nessa congregação, e as pessoas lá fora precisam ver Jesus na sua vida, né? Quantos jovens tem lá fora que podem estar tocando nesse conjunto amanhã, cantando com as irmãs, aleluia. E às vezes nós olhamos como os discípulos olharam para um certo cego uma vez e disse: quem foi que pecou, ele ou os pais? Mas Jesus disse: não, ele é assim para que o nome de Deus seja glorificado. Em tudo há um propósito, para tudo há um tempo, mas nós precisamos estar à disposição, dizer: eis-me aqui, e ter a atitude de servir Jesus de verdade. Eu louvo a Deus por esse privilégio de poder servir ao Senhor Jesus. Deus, meu Deus.
pedir, fazer a tua vontade. Cubra-nos com o teu sangue, acorrendo o inimigo de nossas almas. Nos leve paz para os nossos lares, Senhor Deus. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.